Graças a paz, paz do Senhor. Quero saudar a igreja. Estou muito contente, estava com saudade também. Vou me ajeitar aqui, tô certinho. Aí, tudo ok? Na terceira, quarta vez a gente aprende, né? Como ficar posturadinho. É isso. Então, tava com saudade, gente. Brinquei ali com a Carol, né? Que eu tô uns domingos aí sem vir. Aí o Rafa arrumou um jeito de fazer eu vir colocando para pregar. Tudo certo com o som. Eu tô fazendo um aquecimento aqui, né, gente? Até pra gente poder, porque eu sei que tem um time ali que vai pro YouTube, mas eu quero cumprimentar todos vocês, dizer que eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez, mais um domingo, trazendo uma reflexão com esse desafio, com essa responsabilidade, né? Uma imensa responsabilidade. E também estava comentando ali nos bastidores com a Pri e com a Carol que eu tô nervosa, que eu sempre fico nervosa, e que eu acho que esse nervosismo é bom porque faz com que a gente seja mais responsável, né, com essa palavra, com essa reflexão que eu quero compartilhar com vocês. E como isso precisa ser trazido aqui, com o máximo de respeito, com o máximo de compromisso, né, com o que eu quero trazer, não só com vocês, mas com quem está em casa também, tá bom? Então, eu quero também dar as boas-vindas a quem está em casa e dizer que eu desejo que todos sejam tocados, independente de como essa palavra chegue, como essa palavra possa soar. Eu já adianto que talvez tenha alguns incômodos, né? A gente sempre precisa incomodar. Mas vamos lá, eu quero falar hoje sobre justiça. Quero falar sobre justiça e talvez a gente se pergunte, né? Será necessário ainda falar sobre justiça? Obviamente né? Quando a gente olha para o mundo, para a sociedade, para as questões que nos atravessam, para as nossas relações, para a nossa vida, pessoalmente falando. E penso que falar sobre justiça, assim como falar de outros temas que nos atravessam, amor, apesar dessas coisas estarem conectadas, né? Graça, paz, misericórdia, perdão. Apesar de tudo isso ter uma conexão ali, lógico que a gente pode se aprofundar em cada tema de maneira mais específica, mas penso que esses temas são atemporais, a gente sempre vai precisar falar sobre isso. E talvez daqui a um tempo a gente precise falar sobre justiça novamente. E um dos objetivos, quando eu quero trazer esse tema, antes de mais nada, que a gente se comprometa. A gente precisa se comprometer em promover justiça. Porque existem pessoas comprometidas, né, em promover injustiça. Existem pessoas levando muito a sério. Lógico, se você perguntar para elas, você está promovendo justiça? Lógico que elas vão falar que não. Mas a gente percebe pelas obras, pelas ações, pelas atitudes e por tudo que é posto no mundo, né, que nos cerca, nas relações que nos cercam também. Então, penso que, antes de mais nada, antes de trazer aí o versículo que eu vou partir, né, eu quero que a gente faça esse combinado mesmo, esse combinado de compromisso. E eu sei que talvez possa soar como mais uma responsabilidade, né? Mas é isso, né, gente? Nós somos responsáveis, estamos nesse mundo para nos responsabilizar. Lógico, não só para isso, para viver com diversão, com alegria, com leveza, mas para a gente viver com diversão, com alegria, com leveza, por isso que a gente precisa promover justiça. Porque isso também é justiça, né? O direito de viver uma boa vida, uma vida agradável, uma vida saudável. E aí eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês lá em Mateus 5:6. Mateus 5:6.
Amém. Todos abriram ou todos acessaram aí do seu aplicativo, a Bíblia online, a Bíblia digital, e que diz assim, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Algumas versões vai dizer, eles serão fartos, né? Então, vamos agradecer por essa palavra que a gente vai partir aqui para pensar. Já adianto que eu vou trazer uma proposta hoje um pouquinho diferente, que é uma reflexão compartilhada. Vocês vão entender, tá? Até eu finalizar dessa palavra. Mas por isso que eu tô sempre dizendo, né? Geralmente quando eu trago alguma reflexão, eu converso com as pessoas no decorrer, quando o Rafa faz o convite, ou a Fê faz esse convite, aí eu vou, assim que eles me convidam para pregar, já começa a vir o Espírito Santo já vai falando ali, e aí eu vou trazendo muito a construção da palavra a partir do que eu vou dialogando com as pessoas. Então, eu sempre defendo que o que eu trago aqui é uma reflexão coletiva, né, compartilhada, a partir do que eu construí no diálogo com outros. Então, vamos orar? Santo Deus, Pai querido, Pai eterno, Pai amado, Mãe, Ruá divina, neste domingo, nessa manhã, eu venho te pedir a tua graça, a tua misericórdia, a tua benevolência e também a tua justiça sobre nós. Sopra o vento da justiça nessa manhã, para que nós possamos ser transformados a partir dessa palavra, a partir dessa unção de justiça, essa unção que se renova a partir da tua graça. Que os nossos corações possam ser transformados, que nós possamos ser moldados a partir daquilo que o Senhor tem preparado para nós, a partir daquilo que o Senhor tem preparado para nós vivermos em comunidade, vivermos em coletividade, e que nós possamos sair daqui, Senhor, comprometidos com a tua palavra, comprometidos com essa unção de ousadia para levar com fé, com coragem, com sabedoria e disposição para não ficar somente aqui, nessas paredes, nessa estrutura, para que nós possamos levar, Senhor, no mundo afora, nas nossas relações. Desde já te agradeço. Abra os nossos pensamentos, abra os nossos corações, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir. Te agradeço, esteja conosco. Amém. Eu quero começar falando que Deus já demonstra a misericórdia dele sobre a nossa vida, né? Quando ele nos convida a pensar, a promover justiça, não só pensar, mas a promover justiça, a partir já de uma promessa. Porque quando ele diz bem-aventurados são aqueles que têm sede, fome de justiça, eles serão saciados. Então aqui nós estamos sendo convidados a pensar justiça, a praticar justiça, já com uma promessa de saciedade. Mas eu acho muito interessante que essa noção de justiça que está sendo colocada aqui, ela está ligada, se vocês perceberem, com uma questão fisiológica sobre fome, sobre sede. Entendem a importância dessa promoção de justiça? Eu penso o quão grande, o quão é potente esse pequeno versículo para a gente pensar sobre isso. E tem uma objetividade aqui, né, nessa palavra. Fome e sede de justiça. Quando a gente pensa em fome, a gente, como eu falei, a gente está falando de uma necessidade fisiológica. E quando você está com fome, você precisa ser alimentado. Quando você está com sede, você precisa ser hidratado, você precisa beber água. É uma coisa que precisa ser resolvida, que precisa ser atendida. É uma necessidade vital quando a gente fala de fome e sede. E aí a gente tem a justiça como busca nesse mesmo lugar.
A gente precisa buscar a justiça como quem tem sede. A gente precisa buscar a justiça como quem tem fome, nesse lugar de necessitar ser saciado, nesse lugar de necessitar ser alimentado. E que a gente não faz isso, né? A gente vai deixando essa coisa não tão quanto importante, mas a gente entende aqui que é muito importante sim, porque se a gente fica sem comer, a gente vai desfalecendo. Se a gente fica sem se hidratar, a gente vai se desidratando e compromete a nossa saúde. Percebe, então, que se a gente não busca justiça, a gente pode desfalecer, compromete a nossa vida. E aí, Deus tem essa promessa, né, de saciedade. Assim como a gente entende a importância de sermos saciados, quando nos alimentamos, quando matamos a nossa sede, nós temos essa promessa aqui de sermos saciados e de sermos também bem-aventurados. Isso daqui também é uma promessa. Quando você busca por justiça, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E a gente tem essa promessa de bem-aventurança, porque buscar a justiça não é fácil, né, gente? Lutar por justiça é cansativo, nos chama para uma responsabilidade, para uma postura ética, para uma postura, por um compromisso, não só comigo, não só com o outro, mas com o coletivo. E aí, Deus, de sua infinita sabedoria, nos promete essa bem-aventurança. Que bom, né? Vocês acham que isso estimula buscar cada vez mais por justiça? Termos essa promessa de sermos saciados, termos essa promessa de sermos bem-aventurados? Isso é até reconfortante, né? Mas eu quero, mesmo que me pareça contraditória, é intencional. Eu quero incomodar um pouquinho, porque eu vejo uma lógica que a gente estabelece pensando até religiosamente, pensando muito a partir do modo como a gente se relacionou com a igreja, com a religião, como a gente aprendeu, até com a ideia da própria salvação, que a gente precisa amar para sermos salvos. O que que você precisa fazer para ser salvo? Aí você vai lá e faz uma série de coisas, se comporta de diversas maneiras com essa proposta, com essa promessa de ser salvo. E essa palavra talvez coloque a gente também nesse mesmo lugar. Talvez você se sinta mais convidado a buscar por justiça porque você tem uma promessa, porque tem algo sendo devolvido para você. E eu penso que Deus aqui, ele nos conhece muito bem, sabe? Ele sabe que nós não somos tão bons assim. A prova que nós não somos tão bons assim é que ele precisa nos oferecer algo em troca. Enquanto nós supostamente somos bons, estamos tentando exercer a bondade. Existem pessoas muito comprometidas, como falei, com a injustiça, com a maldade. E é maldade por maldade. Tem gente que tem prazer em ser mal. Tem gente que tem prazer em construir a maldade nesse mundo. Enquanto isso, a gente está tentando ser bom. Mas será que a gente está sendo bom de fato? Será que a gente está sendo bom genuinamente? Ou será que você está sendo bom porque você recebeu a promessa de ser salvo? Você vai buscar justiça só porque você vai ser bem-aventurado? Ou a gente precisa buscar justiça porque justiça é extremamente necessária? E penso que Deus conhece, né, a nossa faceta do mal e talvez a nossa tendência em se inclinar para o mal,
que ele a todo momento está nos prometendo alguma coisa. E não só nos promete, cumpre. Mas eu quero mesmo convidar para além dessa expectativa de você receber algo em troca, um compromisso com a sua própria vida, com as suas próprias relações e com seu próprio lugar nesse mundo. Justiça é fundamental, independente do que você vai ganhar em troca. Na verdade, quando você pratica a justiça, você faz a manutenção da sua própria vida. Independente do benefício que você vai ganhar a respeito dessa coisa religiosa ou dessa coisa do sobrenatural. Talvez a gente quer ser bom, muito nesse lugar, na expectativa de ser salvo, e a gente está esquecendo de trazer o céu para cá, de fazer o céu nas nossas vidas, o céu nas nossas relações. E aí eu quero, então, fazer uma quebra um pouco com isso, sabe? Para a gente superar um pouquinho esse lugar de praticar a bondade a partir da troca, a partir do que Deus promete, do que Jesus promete para nós, e entender, então, a justiça como uma necessidade de manutenção da vida, independente do que receberemos em troca, independente do presente que vamos ganhar. E aí eu entendo que é muito importante a gente entender a justiça primeiro desse lugar da relação eu comigo mesma, eu com o outro, no caso eu com você e eu com o mundo. E aí aqui eu vou trazer algumas interrogações que é para vocês irem, né, deixando algumas perguntinhas. Para você, o que é justiça? Para você, pensando muito nesse lugar de você consigo mesmo. O que é justo para você? O que é justo para você internamente, com o seu corpo, com as suas emoções? Aí eu não consigo ir muito além, a não ser pensar que precisa de um movimento de se autoconhecer. Para você pensar o que é justiça para você, como que você pode praticar essa justiça interna, você precisa abrir essa chavinha do autoconhecimento, que é um campo que a gente foge muito, tá? E a gente deixa muitas coisas a respeito de nós mesmos num campo oculto que a gente não quer acessar, só cuida do que a gente dá conta, do que está no campo superficial, e aí a gente leva isso para as relações. O que a gente deixa no campo superficial da nossa existência é o que a gente dá conta, é o que é conveniente. E aí a gente leva isso para as relações. Geralmente, muitas idealizações a gente coloca no outro, porque a gente só está olhando para nós a partir daquilo que é conveniente. Eu acho que isso é importante para mim. Aí eu vou lá e chego no outro e peço que o outro cumpra aquilo que é importante para mim. E às vezes não é bem por aí. Então, é justo que você se conheça. E aqui eu estou falando muito nesse lugar, né? Talvez por já estar também nesse contexto, né, de trabalhar com autoconhecimento, mas penso que não necessariamente precisa ficar só nesse campo cognitivo. O que é justiça para o seu corpo enquanto saúde? Como que você cuida desse corpo, disso que é palpável? Como que você se enxerga? E aqui eu estou deixando perguntas mesmo, porque para cada um talvez tenha uma resposta. E aí precisamos primeiro partir desse ponto de justiça comigo mesmo, justiça consigo mesmo. Como você promove justiça com você, para que consequentemente você seja mais justo com o outro. E aí a gente entra nesse campo do eu com o outro. E essas coisas vão se conectando.
eu cito muito, né, essa frase, e ela me vem agora porque penso que faz sentido, né, a frase sobre amor próprio, quando Bell Hooks diz que amor próprio é a base da nossa prática amorosa, porque sem esse amor próprio, os nossos outros esforços amorosos vão falhar. Então precisa passar por esse lugar. Amor próprio, justiça. É justo que você se ame, é justo que você se cuide, é justo que você se preserve. E, consequentemente, suas outras relações serão mais sadias. Primeiro que passa por esse lugar, né, do se autoconhecer. Quando você se conhece, você fica mais inteira de si mesma, mais compreendida de si mesmo, e você vai para a relação mais saudável. Não perfeita, mas saudável. E aí, nesse campo do eu com o outro, é entender que o outro é outro. É justo que o outro seja simplesmente o outro. É justo que o outro seja respeitado na sua diferença, na sua totalidade. É justo que o outro tenha liberdade para ser ele mesmo. O que é justo para o outro, esse outro que você se relaciona? E aí, se a gente organizar direitinho, dá certo, porque aí você faz esse movimento de você consigo mesmo, pensa como você pode se cuidar e cuidar nas relações, o outro também faz esse movimento e a gente chega com mais leveza, com mais saúde. É justo que o outro seja ouvido, é justo que o outro seja escutado, é justo que o outro simplesmente seja o outro. E nesse campo do eu com o mundo, e aí é isso, né, gente? A comunidade. O que é justo para essa comunidade? O que é justo para essa coletividade? O que é justo para esse agrupamento? O que é justo para as nossas relações? Por isso que a igreja ela é organizada e pensada de uma forma cuidadosa para que todos possam chegar, ficar, se entrosar, usufruir das relações, saírem. Então a gente precisa pensar essa justiça consigo mesmo, com o outro e com o grupo, com a comunidade. Como que nós podemos promover justiça nessa comunidade? Quando eu digo comunidade, tá, gente? Estou dizendo assim, de uma maneira expandida. A intenção é nunca que a gente se feche aqui no nosso mundinho da Rede 80, né? Então, como que a gente pode promover, então, justiça no mundo? E aí você percebe que é inescapável refletir sobre justiça social. Porque como o mundo opera ou não opera a justiça, vai afetar a nossa existência. E a gente volta para esse lugar. E aí vocês percebem que o que eu estou dizendo está conectado, está interconectado? Essa relação de justiça com você, com o outro e com o mundo. Então, pensar a justiça social é extremamente fundamental e necessário para a manutenção da nossa própria existência e a existência dos outros, porque a gente não existe sem a existência do outro. Eu sou porque nós somos. Fica clichê, né? A gente sabe, né? Fica repetitivo, mas é necessário. Um pouco do que eu falei aqui no início. Algumas coisas são atemporais, elas precisam ser resgatadas, elas precisam ser reforçadas, porque quando a gente volta para esse mundo no qual opera muitas injustiças, a gente precisa lembrar dessa conversa. A gente precisa lembrar disso tudo que a gente está falando aqui.
porque é fácil ceder. E não é sobre ceder, é fácil se cansar, é fácil se desestimular. O que será que nos fortalece para seguir promovendo justiça? E aí a gente volta na fome, na sede, é o que nutre. E é importante falar disso que nos nutre, porque sem pensar tudo que nos nutre, a gente não consegue seguir. Não é possível caminhar, não é possível seguir. E aí, para além da fisiologia, para além da fome, da sede, tem muitas outras coisas que nos nutrem, que a gente acha que não, mas que estão também nesse lugar de vitalidade, que são as relações, que são os afetos, a alegria, o sorriso, o abraço, o amor, a inteiridade, o estar inteiro, o dançar, o vibrar, se divertir, correr, pular. Penso que isso, tudo isso, todas essas coisas serão coisas fundamentais para te nutrir, para te manter e seguir promovendo, praticando justiça. E aí eu quero compartilhar aqui, como eu falei, isso é uma reflexão, né, uma palavra construída a partir de um diálogo compartilhado. E aí eu pedi para algumas pessoas escreverem para mim. Para algumas pessoas eu pedi hoje, até para ser proposital, para eu trazer um pouquinho do que faz sentido para mim, como a noção de justiça chega para mim primeiro, e a partir do que foram compartilhando comigo, o que cada um pensa sobre justiça. E aí eu pego o meu anseio por justiça, você pega o seu, nós pegamos os nossos anseios e a gente se une para praticar todo esse bem em comunidade. E eu vou começar a trazer a perspectiva do que é justiça, primeiramente de um olhar de uma mais velha, e fazendo essa referência e dando essa importância para quem veio antes. E aqui também a gente está aprendendo, né? Como que a gente pode expandir o nosso conhecimento, a nossa compreensão e tentar pensar como construir tudo isso aprendendo com quem já veio, com quem já caminhou, com quem está caminhando. E aí, primeira pessoa mais velha que traz a sua noção de justiça, ela diz que Deus é a justiça. Dessa forma, não há preocupação em pedir essa justiça, pois ele já vai realizar. Essa pessoa entende que a justiça habita nele, em Deus. Ele, por si, já conhece e faz. É só aguardar o tempo dele. E ainda acha que a maioria só demonstra que ele é amor, esquecendo que ele é justiça, sendo Deus. Forte, né? Eu gosto dessa perspectiva, que inclusive é da nossa Margarida Santos, né, que nos honrou com essa perspectiva de justiça, e eu gosto muito disso, porque traz uma sabedoria para pensar a justiça. E o quanto a gente se conecta com esse Deus que só é justiça.
Quanto a gente consegue se conectar com esse Deus que simplesmente é justiça. E a gente se conectando com Ele, a gente chega nesse lugar e conseguir. Não é só ficar nesse lugar, mas a gente consegue colocar tudo isso na nossa experiência prática. Obrigada. Obrigada, Margarida. E aí também, né, a partir de um olhar de uma pessoa mais velha que está aí na caminhada, justiça diz respeito a ele ter enviado o Filho para saldar nossa dívida para com ele por conta de nossa natureza pecaminosa. Jesus é a justiça de Deus no sentido de que nunca alcançaríamos o padrão exigido por ele. Só Jesus foi capaz disso. E aí que está essa justiça nesse lugar da pura misericórdia, né, que foi encarnada a partir de Jesus. Justiça social significa justificação da relação com Deus, deve ter uma expressão exterior, e essa é a busca de justiça nas relações entre os seres humanos. Olha aqui, aquela justiça do eu com o grupo, eu em comunidade. O justo é quem crer na experiência do reino de Deus e deve buscar sua justiça no aqui e agora. Se no futuro, se não no futuro, não haverá justiça. E não tendo justiça no futuro, as coisas se perdem. Temos que buscar justiça no agora. Essa justiça emergente. Joab Santos. Essa justiça do agora. Essa justiça divina que foi encarnada a partir da misericórdia de Deus. E eu penso que isso é combustível que nos mantém. E essa justiça que também é colocada nas relações. E que a gente precisa pensar em justiça hoje, para hoje. Então, quando vocês forem para suas casas, né, dirigindo, no caminho, encontrando alguém, se relacionando, justiça nas suas casas, justiça nos seus bairros, justiça nos seus territórios, justiça nas suas relações. Não tem forma melhor de cuidar do futuro olhando para agora, gente, né? A justiça de Deus, para mim, é a certeza de que nada passa despercebido aos seus olhos. Ele muitas vezes não vai acontecer no nosso tempo. Penso que Deus conhece a verdade, vê que ninguém vê e honra quem permanece íntegro, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao inexplicável. Não preciso buscar vingança nem convencer ninguém da minha verdade. Meu papel é continuar fazendo o que é certo e confiar que Deus colocará cada situação no seu devido lugar. E aqui essa justiça da Raquel Santos, que ela não está aqui, mas ela trouxe a visão de justiça dela, fala muito desse lugar interno dela, né? Como ela percebe justiça, como ela se relaciona com isso. E, consequentemente, ela vai para o mundo mais confiante, confiando em Deus. E aí vocês percebem que essa relação de nós com Deus, com os outros, com o mundo, e a gente vai conectando tudo isso. Mesmo sendo difícil, mas a gente consegue conectar. E a noção de justiça para Deus a partir de alguém da comunidade LGBT, porque é justo que a gente pense de maneiras diversas. Então aqui tem a visão de uma mulher mais velha, de um homem mais velho, de uma mulher negra, de uma mulher periférica, mãe, e a noção de justiça de um homem gay, que diz assim: para mim, a justiça de Deus é o amor que restaura dignidades, rompe estigmas e garante que ninguém seja excluído da graça por causa de quem é,
da sua história ou do seu diagnóstico. Para mim, doses de vida é a materialização de justiça de Deus em ação. Onde havia estigma, nasce dignidade. Onde havia medo, floresce esperança. Então, David Oliveira, trazendo um pouquinho da perspectiva dele do que é justiça. Justiça é esperança, justiça é dignidade. Não tem como pensar vida, doses de vida, sem pensar dignidade. E a experiência, a perspectiva, na verdade, de justiça, a partir da visão da criança. E aí eu deixei a criança por último, não porque é menos importante, na verdade, penso que talvez a criança até deveria vir primeiro. Mas eu deixei por último só para fazer uma provocação, que geralmente as crianças são esquecidas, né? São deixadas de lado. E aí eu conversando com as crianças hoje, lógico, tentando fazer uma introdução para fazer eles entenderem, e aí perguntei para eles o que é justiça. A partir do que a gente conversou, Bebel, Ícaro, o que é justiça para vocês? E aí eles foram respondendo e trazendo respostas curtas, objetivas. Aí o Ícaro falou: justiça é não maltratar. A Bebel falou: justiça é perdoar. Aí um ia complementando: justiça é dividir. E aí eu fiquei assim nessa obviedade da resposta, que eu acho que é muito da criança, né? Essa obviedade da resposta. E eu acho que a gente precisa um pouco disso também. Dessa objetividade, sabe? Subjetivar menos, se equilibrar, na verdade, gente, entre o subjetivo e aquilo que é objetivo. Porque relacionando com essa justiça que é emergente, que é pro aqui e agora, relacionando com essa justiça que é sábia, que simplesmente Deus é justiça. Como que a gente consegue trazer essa um pouco de objetividade e simplesmente praticar? Justiça é dividir. Justiça é perdoar. Justiça é cuidar. Ora, se justiça é isso, faça isso. Então, aprendendo com as crianças, né? Essa coisa prática, essa coisa muito do agora também. Eu penso que refletir sobre tudo isso em conjunto faz com que a gente aprenda muito mais a partir da visão de cada um, sendo enriquecido com o olhar de cada um. E eu sei que cada um de vocês tem uma resposta sobre o que é justiça. E pensa se a gente se organiza estrategicamente também, sabe, no mundo. Se a gente faz esse combinado, se a gente cumpre com esse combinado de promover, você promove, ele promove, nós promovemos. E eu penso que a gente pode ver mais isso acontecendo. Quero ir finalizando e complementando com uma palavra de Deus lá em Romanos 12:2, que vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do espírito, para conhecer a boa vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente precisa chegar nesse lugar de não se conformar. Precisa ter esse senso de inconformidade, sabe? Eu não me conformo com isso. Percebe que isso se alinha? Para buscar a justiça, eu preciso não me conformar com a injustiça. Eu preciso, quando ver a injustiça,
não agir de maneira apática, passiva. E aí podemos ser transformados pela renovação de todo o entendimento de Deus. Que saiamos daqui com esse senso de inconformismo, de não estarmos conformados com isso, da urgência de justiça. E aí eu tô com essa camisa aqui da Marcha das Mulheres Negras, tá? Tudo é proposital porque nós estamos, né, no Julho das Pretas. Ontem foi dia 25, todo mundo sabe aqui que significa essa data, 25 de julho. É justo que a gente se informe, é justo que a gente pesquise, é justo que a gente conheça, porque conhecimento nos liberta. Então, ontem foi dia 25 de julho, dia em alusão ao mês internacional da mulher negra, latino-americana e caribenha. Mês internacional, porque é comemorado em outros países, mas no Brasil, no dia 25 de julho também, a gente faz referência a Teresa de Benguela, líder quilombola, que liderou o quilombo e resistiu à escravidão. E esse mês, em alusão às mulheres pretas e também a Teresa de Benguela, existe desde 2014. E é uma lei sancionada, Lei 12.987. Por isso que todo dia 25 de julho as mulheres negras de São Paulo vão em marcha. Nós estivemos em marcha ontem para reivindicar por todos os nossos direitos. E eu preciso falar de Teresa de Benguela. Eu preciso falar de uma líder quilombola que lutou, que resistiu à escravidão, que lutou pelos seus, que lutou pelo seu quilombo, que infelizmente foi brutalmente assassinada e teve a sua cabeça exposta no seu quilombo para gerar medo. A gente está falando de injustiça. Porque às vezes a gente coloca no centro só Jesus, né? Enquanto esse único ser ali divino que morreu pelas pessoas. Mas não existe só Jesus, existe também Teresa de Benguela. Muitos outros e muitas outras. Mas se está comparando Teresa de Benguela e Jesus, calma. Na própria Bíblia diz que nós faremos obras semelhantes e até maiores do que as dele. Então, nós temos esse dom para lutar, para buscar pelos nossos. Foi o que Teresa de Benguela fez e foi injustiçada. E nesse mês, Julho das Pretas, e Teresa de Benguela, preciso trazer esse nome, preciso fazer referência e dizer que, inspiradas em Jesus, inspiradas em Teresa de Benguela, inspiradas nas mulheres da Bíblia, Rainha de Sabá, Esther, Ruth, todas as mulheres que lutaram, também mulheres de África, inspirado em todas essas mulheres, nós mulheres negras estamos pedindo, estamos lutando, estamos reivindicando. E eu preciso lembrar também que muitas justiças que existem na nossa vida, muitas justiças que chegam na minha casa, na sua casa, são fruto de reivindicações. São fruto de pessoas que não se conformaram com esse mundo. São fruto de pessoas que sentiram fome e sede de justiça e colocaram tudo isso como emergente e foram reivindicar e foram pedir. E é isso que nós estamos fazendo. E é isso que nós estávamos fazendo ontem na Praça Roosevelt, marchando por direitos, por reparação e por bem viver. É isso. Então eu espero que
você entenda como você pode lutar, como você pode promover justiça, como você pode praticar justiça do seu jeito, do seu modo, do jeito que é possível para você, do seu contexto. E a gente sai aqui com esse combinado. Fechou? Tudo bem? É isso. Então eu quero agradecer por esse momento, pela confiança, pela abertura, pela escuta, por todos que vieram, por todos que estão aqui. E é sempre muito bom. E eu sempre aprendo, porque eu vou resgatar aí uma reflexão, uma pesquisa interna, eu vou pesquisar e eu vou estudar. Então eu aprendo, a gente aprende junto e a gente vai se enriquecendo. Então, gratidão por esse espaço. Vamos orar? Amém? Jesus, Deus de justiça, opera o teu amor sobre nós. Eu quero agradecer porque a sua graça, ela se renova sobre as nossas vidas. A sua misericórdia nos renova. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós estamos olhando para o agora. É por isso que nós estamos olhando para a nossa vida e tentando cuidar da nossa vida para que possamos viver em amor, porque é para isso que fomos chamados. Para que o teu amor seja manifestado em nossas vidas e a partir desse amor possamos, assim, chegar em relações justas, em uma vida justa, em um futuro justo. Nós confiamos, Jesus, em Ti. Nós confiamos no Teu cuidado. Nós confiamos no Teu afago, no Teu abraço. Nós confiamos em tudo que vem de Ti. É isso que nos nutre. É isso que nos mantém. É isso que faz seguirmos com fé, com coragem, com disposição, para não se conformar com este mundo, para não se corromper e para não deixar a nossa faceta do mal falar mais alto, agir sobre nós, para que a nossa bondade ressoe, para que a nossa bondade se firme no chão da vida, para que a nossa bondade seja materializada nas relações, para que nós possamos sair dos discursos, das narrativas, da falsidade, do status, do poder, e que possamos praticar a tua justiça. Somos chamados, nos comprometemos, nos responsabilizamos e saímos daqui com essa unção. E saímos daqui já transformados. E saímos daqui agradecidos, agraciados, porque o que seria de nós sem a tua infinita bondade, sem o seu infinito amor? O que seria de nós, Jesus, sem o sopro da Ruá divina, nos mantendo de pé? Gratidão, gratidão, Deus que é Pai, Deus que é Mãe, e que não desiste de nós, mesmo com todas as nossas fraquezas, mesmo com todas as nossas maldades, com as nossas insensibilidades, o Senhor não desiste de nós. Estamos inspirados em Ti, Jesus. Inspirados em todas as mulheres da Bíblia, inspirados em Teresa de Benguela. Seguimos firmes, fortes e em fé. Amém. 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 Gratidão, agradeço a oportunidade. Em Jesus.